Olá, eu sou a Beatriz Alcântara, do curso de Pedagogia da Universidade São Judas, no campus Moca. Estou sob orientação de estágio da professora Cristiane Simões e o tema desse vídeo é Alfabetização e Letramento na Educação de Jovens e Adultos, EJA. Bom, para começar, é importante a gente compreender que alfabetização e letramento são termos com significados distintos, mas o processo de alfabetização e letramento estão relacionados. O conceito de alfabetização, ele vai compreender o processo quando a aluna ou aluno adquire o domínio de um código, ou seja, do código seria o processo de codificar e decodificar, ler e escrever, escrever e ler. Isso está relacionado à alfabetização. Entretanto, na escola é impossível que aconteça a alfabetização isoladamente. Isso porque o conceito de letramento ele é muito mais amplo, ele é algo que acontece de maneira contínua, infinita durante toda a vida. Então, o letramento ele acontece através da linguagem, através das formas de comunicação. Então, antes mesmo da criança, ou no caso dos adultos, antes mesmo do adulto ser alfabetizado, ele já é letrado, porque ele já está inserido numa sociedade que tem sua forma de comunicação, por exemplo, o uso da língua, da fala. Existem inúmeras formas de comunicação, sinais, gestos, placas de trânsito, o semáforo, por exemplo. Tudo isso são formas de comunicação. E quando o indivíduo, o aluno, adulto, compreende essa forma de comunicação, compreende a mensagem, ele pode se considerar uma pessoa letrada dentro daquele contexto. A alfabetização ela não é uma condição especial para o letramento. Isso porque o letramento ele não acontece só no ambiente escolar. Esses conceitos de alfabetização e letramento e sua relação, eles foram pesquisados e conceituados de acordo com a Magda Soares e a Leda Verdiani. Por volta dos anos 80, a Leda estabeleceu essa distinção entre alfabetização e letramento, né? E eu vou deixar aqui uma indicação de leitura para quem se interessar. Elas têm alguns livros publicados, alguns artigos, muita coisa é possível ser encontrada na internet, pesquisando no Google mesmo. Com relação ao letramento, como eu disse, trata-se de um processo contínuo que acontece durante toda a vida do sujeito, diferente da alfabetização, que é um processo com início, meio e fim, né? Ele está relacionado à compreensão da leitura e da escrita como prática social. O que seria isso? De acordo com a Magda Soares, isso seria adquirir o domínio do código e utilizá-lo para ler e escrever de acordo com as práticas sociais, utilizar isso para a sociedade. Então, em outras palavras, isso seria não apenas saber ler, saber codificar, decodificar, mas compreender o que se lê e utilizar dessa compreensão a favor da sua vida em sociedade. Isso também tem uma forte ligação com a compreensão e exercício da cidadania. Aqui estão as minhas indicações de leitura de ambas professoras e pesquisadoras contemporâneas, a Magda e a Leda. Como eu disse, também há outros títulos, outros artigos que podem ser facilmente encontrados na internet. E é bem importante dar uma lida para quem está estudando sobre a educação de jovens e adultos, no caso, a alfabetização no EJA. Não há como falar de alfabetização e letramento de jovens e adultos sem citar Paulo Freire. Acredito que
as pessoas da área da educação, né, conheçam o trabalho desse professor e filósofo pernambucano. E dentro da alfabetização de jovens e adultos, ele criou um projeto pedagógico que foi inovador e popular, que ele é estudado e respeitado até hoje, né, no mundo todo. A proposta freiriana, ela tinha uma forte base ideológica de emancipação do sujeito, né? Ele defendia que a escola deveria ensinar o aluno a ler o mundo para poder transformá-lo. E uma das principais realizações de Freire aqui no Brasil ocorreu por volta dos anos 60. Ele comandou uma equipe de professores, criou uma escola de alfabetização na região do Sertão, do Rio Grande do Norte, na cidade chamada Angicos, tanto que o nome do projeto ficou conhecido por conta do nome dessa cidade, né? E esse povoado que ele atuou era um desconhecido até então, pobre, com uma taxa altíssima de trabalhadores analfabetos. E graças a esse projeto inovador e revolucionário de Paulo Freire, cerca de 300 adultos dessa cidade foram alfabetizados em 40 horas. Isso, na época, foi algo que repercutiu e é até hoje repercussão no mundo todo. O objetivo do Paulo Freire não era simplesmente formar esses adultos, criar simplesmente leitores, no caso, né? Ele queria, através do processo de alfabetização, estimular o pensamento político para ser usado na vida dessas pessoas. É importante lembrar também que o resultado desse projeto na cidade de Angicos foi tão revolucionário que inspirou o Plano Nacional de Educação do presidente Goulart, mas não foi para frente devido ao golpe de 64. Eu separei 2 citações de Paulo Freire do livro A Importância do Ato de Ler. E a primeira citação, que é linguagem e realidade se prendem dinamicamente, condiz com o que eu falei no início do vídeo sobre a questão da alfabetização e letramento dialogarem em si. E a linguagem, ela dialoga com a realidade que o sujeito está inserido. Então, os significados atribuídos às diferentes formas de comunicação, ela está atrelada, esses significados está atrelado ao contexto em que a pessoa está inserida. E isso vai muito de encontro com o que Paulo Freire fazia no seu método de buscar nos alunos, nos educandos, quais são as palavras e quais são os significados, quais são as formas de comunicações e seus significados no contexto daquele sujeito. Então tem muito essa questão do protagonismo do sujeito no seu próprio processo de aprendizagem, né? Não tem mais aquela questão, aquela relação vertical do professor fala e o aluno repete. Não, o aluno ele traz para o professor o seu universo de palavras, de significados, para que o professor possa transformar esse processo em algo significativo para a realidade deste aluno ou desta aluna. Isso também vai de encontro com a segunda frase que eu separei, que ela é muito famosa. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, é muito importante saber qual a leitura de mundo que esse aluno, que essa aluna tem, antes mesmo de aprender a codificar e decodificar as letras. Com a contribuição de Paulo Freire, a gente pode aprender, então, que é fundamental na alfabetização dos adultos estimular a discussão das suas experiências de vida entre si e, através das palavras presentes na realidade desses adultos, a gente decodifica para a aquisição da palavra escrita e a compreensão do mundo. No senso comum, muitas vezes a gente escuta que a pessoa que aprende a ler e escrever depois de adulto
O processo dela é como se ela fosse uma criança grande, né? E é importante a gente desmitificar essa questão, porque não, eles não são crianças grandes. É muito importante reconhecer e respeitar suas respectivas histórias de vida e saberes. Não é porque a pessoa não sabe ler e escrever que ela não sabe de nada do mundo, que ela não tem nenhuma experiência, muito pelo contrário, né? A gente sabe que na alfabetização de jovens e adultos, o momento da aprendizagem ele é muito rico e transformador graças a essa bagagem de conhecimentos e saberes que esses adultos trazem. O processo de alfabetização e letramento ele vem aí para potencializar e transformar tudo isso que a pessoa já sabe. Com isso, então, eu chego na última etapa desse vídeo, que é para falar sobre as palavras geradoras que Paulo Freire utilizava no seu método, na sua proposta de alfabetização de adultos. É importante lembrar também sobre a questão da configuração da sala de aula, a estrutura da sala de aula, né? Esse método tradicional conhecido, que muitos de nós conhecemos, né? A sala de aula, as carteiras enfileiradas uma atrás das outras, e o professor fala, e o aluno contribui somente quando o professor pede. Isso era algo que Freire abominava. Ele propôs e falava muito sobre as rodas de conversa, sobre estabelecer uma relação horizontal em sala de aula, do aluno, da aluna participar ativamente do processo de aprendizagem. Então, através de conversas informais, o professor, a professora pode observar os vocábulos mais usados pelos adultos, no caso, numa sala de EJA, e selecionar essas palavras que vão servir de base para seus planejamentos, para tudo que ele vai, então, aplicar em sala de aula. E a partir das palavras geradoras é que se vai aprender palavras novas. Então, usando as famílias silábicas conhecidas, como no exemplo que está aí na imagem, a palavra povo, e embaixo as sílabas pá, pé, pi, pó, pu e vá, vé, vi, vó, vu. Através da palavra povo, a gente pode conhecer em sala de aula, durante a alfabetização de adultos, palavras das famílias silábicas do pá, né, do vô, do vu, e assim sucessivamente. E de maneira gradativa, das palavras mais simples para as mais complexas. Em seguida, o Freire utilizava de situações existenciais características das pessoas que estavam na sua classe, então, de seus alunos e alunas, para ser discutida, para ser aplicada, contextualizada em alguma atividade, para abrir essa discussão, estimular o pensamento crítico reflexivo. A gente pode considerar, então, esse processo em etapas de investigação, né? Primeiro momento em que o aluno, professor, professora buscam o universo vocabular, então, dessa sala de aula, e, em seguida, da etapa de tematização. Por exemplo, a palavra geradora que está sendo discutida é a palavra tijolo, né? Num contexto, numa tematização de palavras da área da construção civil, né? De quem é pedreiro, de quem trabalha nessa área. Então, isso traz um significado social, né? E, por fim, a etapa de problematização. O momento em que dentro de determinada atividade vai existir, então, a descoberta, a exploração do universo fonético e da escrita dessas palavras. É o momento, então, em que o educador e educadora propõe situações desafiadoras para seus educandos e, claro, a todo momento, realizando a mediação. Esse vídeo se encerra por aqui e muito obrigada por ter assistido.